Olá, professores e professoras, sejam bem-vindos a essa ATPC de Ciências Humanas. Eu sou a Tabita Silva, PCNP de Geografia. Os objetivos dessa pauta são retomar o documento orientador, atividades escolares não presenciais, a deliberação 155, discutir a importância da avaliação e do registro, retomar e consolidar as habilidades essenciais de geografia no primeiro bimestre, refletir sobre possibilidades para oferecer atividades que garantam as habilidades essenciais para o primeiro bimestre. Os materiais de referência são o Currículo Paulista, o documento orientador Atividades Escolares Não Presenciais e a matriz de avaliação processual. Aqui nós vemos os principais objetivos da geografia para o desenvolvimento do aluno. E é muito importante manter esse foco, porque é um subsídio essencial para a nossa prática. Compreender o mundo em que se vive, desenvolver o raciocínio geográfico, estabelecer relações tempo-espaço, natureza-sociedade, de forma contextualizada e significativa, e pensar espacialmente. Esse trecho está no Currículo Paulista e foi escrito pela Helena Calai. A geografia, entendida como uma ciência social que estuda o espaço construído pelo homem a partir das relações que esses mantêm entre si e com a natureza, quer dizer, as questões da sociedade com uma visão espacial, é por excelência uma disciplina formativa, capaz de instrumentalizar o aluno para que exerça de fato sua cidadania, um cidadão que reconheça o mundo em que vive, que se compreenda como um indivíduo social, capaz de construir sua história, a sua sociedade, o seu espaço e que consiga ter os mecanismos e os instrumentos para tanto. Para desenvolver o pensamento espacial, nós precisamos nos nortear pelos princípios fundamentais do raciocínio geográfico, que são a analogia, que é a comparação entre os fenômenos, a conexão, as relações que os fenômenos estabelecem uns com os outros, a distribuição, a diferenciação, a extensão, a localização, que pode ser relativa ou absoluta, dependendo do contexto, e a ordem, que é a estrutura dos fenômenos propriamente dita. Tem que ser desenvolvido em níveis crescentes de complexidade conceitual. Então, o nosso aluno vem lá do ensino fundamental dos anos iniciais, onde ele começa a conhecer o lugar de vivência. E a partir desse objeto de conhecimento, ele tem que ir subindo os níveis da geografia. Então, eles precisam estudar a transformação do espaço em território usado, produção social do espaço, relações entre os fenômenos no decorrer dos tempos da natureza, alterações ocorridas em diferentes escalas de análise, desenvolvimento de conceitos estruturantes do meio físico natural. E como que eles vão fazer isso? Com uma geografia que seja articulada com outros componentes das áreas do conhecimento, utilizando diferentes representações cartográficas e linguagens, ampliando os caminhos para práticas de estudo provocadoras e desafiadoras que culminam em situações que estimulem a curiosidade, a reflexão, a resolução de problemas e o protagonismo. Após essa pequena introdução sobre o nosso componente curricular, vamos agora para a parte das atividades. Então, vamos começar aqui com a comprovação das atividades escolares não presenciais. Temos que registrar essas atividades porque elas comprovam que essas aulas foram dadas.
Essas aulas não presenciais estão amparadas pela Resolução 45 da Secretaria da Educação e também sobre a Deliberação 185 do Conselho Estadual de Educação. Qual é o objetivo nosso nesse momento? Garantir o cumprimento das 800 horas e fechar o ano letivo de 2020. Seguindo o documento orientador, para a realização dessas atividades escolares não presenciais, nós precisamos de verificar quais são os recursos disponíveis para os nossos alunos, porque nós precisamos de propiciar oportunidades de aprendizagem a todos. Nós precisamos retomar as aprendizagens anteriores, especialmente as essenciais, para depois avançar no desenvolvimento das habilidades do bimestre. A SEDUC realizou um levantamento das habilidades essenciais, que nós podemos encontrar no link que está na página 4 do documento orientador. Aqui eu fiz um recorte das habilidades essenciais do 9º ano e eu selecionei 2 habilidades para fazer um tratamento didático e exemplificar para vocês uma possibilidade de oferecer essas atividades para os alunos. Apesar da SEDUC ter feito esse levantamento, os professores, junto com as escolas, têm autonomia para prosseguir suas aulas de acordo com a necessidade específica dos seus alunos. Essas atividades deverão ser oferecidas semanalmente, de acordo com o número de aula previstos na matriz curricular do componente. As premissas das atividades não presenciais são os mesmos valores estabelecidos pelo plano estratégico. Foco na aprendizagem, onde o nosso foco é o aluno, equidade, onde todos têm que ter a mesma oportunidade de aprender, colaboração entre a Secretaria de Educação, as diretorias de ensino, as escolas, enquanto gestão, os professores, os alunos e sua família. A inovação metodológica, tão necessária nesse momento, a gestão baseada em evidências, que são pesquisas e levantamentos de dados feitos pela Secretaria de Educação, a ética e a transparência. Os principais objetivos dessas atividades são concluir o primeiro bimestre, focar no qualitativo, desenvolver as habilidades essenciais, compatibilizando o currículo paulista ou a matriz processual com as nossas atividades. Durante o planejamento das atividades, nós temos que nos lembrar de algumas coisas. Por exemplo, essas atividades devem ser oferecidas de forma semanal, com um roteiro semanal de estudos. E quando estivermos planejando essas atividades, temos que pensar em como será o feedback e como será a avaliação daquela atividade. Precisamos usar sempre comandas claras para que os nossos alunos possam realizar essas atividades e indicar referências, fontes confiáveis, onde eles possam encontrar as informações que estamos solicitando. E realizar sempre o registro dessas atividades no nosso diário de classe. Eu escolhi uma das habilidades essenciais da SEDUC para exemplificar aqui como seria o planejamento de uma atividade. A habilidade que eu escolhi é a 24, identificar e analisar os fluxos populacionais e de capitais por meio de produção e interpretação de mapas de fluxo, cartogramas, gráficos, tabelas, imagens e textos multimodais. Então, essa é uma habilidade
que a gente não esgota só em 4 aulas. Então, eu dei o início nela, né? E depois a gente tem que continuar ela com outras atividades, certo? E eu deixei um lembrete aqui, ó, porque essa atividade eu fiz pensando em um aluno que tivesse acesso à internet. Então, nós precisamos definir as datas de realização da atividade, de entrega e quando nós faremos as interações, por exemplo, as correções dessa atividade. Como eu disse para vocês, essa é uma proposta para um aluno que tenha acesso à internet. Então, eu deixei aqui algumas referências, onde eles vão encontrar textos, vídeos, que eles vão se apropriar dessas informações com atividades de leitura, de interpretação, de observação, e depois vão partir para a prática, que é produzir um resumo, elaborar um mapa mental, interpretar de uma forma dirigida através da resposta de algumas questões. Olha aqui, ó, uma atividade de leitura, de observação, uma leitura de uma reportagem, onde a gente tem mapa, a gente tem texto. Então, ele vai ter que ler com atenção para poder responder as questões que eu coloquei aqui. Outra leitura. Agora, além de ler o texto, eles vão ter que ler os mapas e os gráficos, analisar, observar, interpretar, responder, justificar essa resposta, ok? Mas nós sabemos que muitos alunos não têm acesso à internet. Então, eu também fiz uma proposta com a habilidade 06, que é associar o critério de divisão do mundo em Ocidente e Oriente a partir do sistema colonial implantado pelas potências europeias e analisar as consequências políticas, econômicas, sociais e ambientais para diferentes países, baseado no uso do livro didático. Mas eu considerei que esse livro já tenha sido usado na sala de aula, que na sala de aula os professores e os alunos já tenham realizado alguma leitura, resposta dos exercícios do livro. Então, eu trouxe uma proposta de atividades que podemos fazer com o mesmo texto, com o mesmo objeto do conhecimento, mas sem usar as perguntas feitas pelo autor do livro. Então, eu fiz uma proposta de uma leitura e o uso das informações relevantes para construir uma cruzadinha. Na segunda atividade, eu propus uma leitura e uma observação. Ressaltei que todos os elementos são importantes, os elementos visuais, como mapas e tabelas, e fiz a proposta da construção de um texto baseado na interpretação do mapa. E depois, de novo, a leitura, a construção de um mapa mental, elaboração de questões, porque eles precisam ler esse texto com mais atenção para fazer essa atividade. E, por último, um desenho, onde ele possa expressar, além do texto, das palavras, com um desenho, o que ele aprendeu sobre esse objeto de conhecimento. Para avaliar as atividades, nós vamos nos pautar na deliberação 155. Nossas avaliações sempre têm que ter um caráter processual, formativo e participativo, ser contínuo, cumulativo, diagnóstico, para poder identificar quais foram as falhas e quais foram os sucessos, para a gente poder corrigir essas falhas dentro do processo. Nós precisamos usar vários instrumentos e procedimentos de avaliação para que ela seja justa. E nós precisamos que os aspectos qualitativos prevaleçam sobre os quantitativos e que o processo prevaleça sobre o resultado da avaliação final.
Deixei aqui várias sugestões de instrumento de avaliação. De acordo com a atividade proposta, nós podemos utilizar diferentes instrumentos. Então, nós vamos avaliar as atividades, nós vamos avaliar a participação, nós vamos avaliar o engajamento. E no documento orientador, nós temos a sugestão de uma planilha de acompanhamento, que pode ser encontrada em um link na página 17. Eu coloquei ela aqui como exemplo para que todos possam conhecer. Essa planilha, ela é editável e pode ser compartilhada com a escola. Então, eu coloquei aqui os meus dados numa simulação. Em cada aba, você pode incluir uma turma e depois incluir atividade por atividade e ir atualizando o status das atividades de acordo com a realização dela pelos alunos. Por fim, ela gera para a gente um relatório, mas lembrando que é somente uma sugestão. E esse acompanhamento será feito pelos professores e pela gestão da escola, de acordo com o que acharem mais conveniente. Outra sugestão que eu deixo para vocês é a leitura do documento orientador Atividades Não Presenciais na íntegra. Explorem os links, tirem as dúvidas, porque essa leitura é essencial para a nossa prática pedagógica nesse momento. Tem muitas informações importantes no documento. Quero deixar aqui com vocês os meus contatos para esclarecer dúvidas e também para sugestões. Tem aqui o e-mail e o telefone. Quero agradecer muito a participação de vocês, agradecer a atenção de vocês e agora ficaremos com os outros professores componentes do Núcleo Pedagógico de Ciências Humanas para dar continuidade à nossa TPC. Muito obrigada e até semana que vem. Olá, professores de Ciências Humanas, Filosofia, Sociologia, Geografia e História. Nesse momento agora trataremos da disciplina de História, mais adiante um pouquinho, dentro da TPC de Ciências Humanas. Bom, meu nome é Valdir, estou PCNP de História há quase 4 anos e tenho um cargo de professor também em sala de aula, em acúmulo de cargo. Esse ano trabalhando com o 8º ano, segunda série do ensino médio, terceira série do ensino médio, sendo no ensino médio História e Sociologia. A nossa conversa de hoje é sobre alguns aspectos relacionados às ciências humanas, relacionados ao componente de História e uma sugestão de atividade, e trataremos também sobre a avaliação. Faremos algumas reflexões sobre a avaliação. Não se preocupem em anotar, o slide será disponibilizado para vocês, e ao final dele constam os links dos materiais que foram utilizados, ou os materiais que foram citados durante a apresentação aqui dessa TPC. Usaremos os seguintes materiais: o currículo paulista Ensino Fundamental, documento orientador de atividades não presenciais, que foi enviado para a gente trabalhar com os alunos. Foi uma orientação de como trabalhar com os alunos nesse momento de isolamento social, de ensino à distância. Uma sugestão de vídeo no YouTube sobre o tema da sugestão de aula que será apresentada no 8º ano. E outros referenciais estão lá no último slide, que trata as referências. Bom, vamos então seguir aqui. A TPC de Ciências Humanas, já fiz aqui a minha apresentação, meu nome é Valdir, estou PCNP de História, deixei aqui um contato, um e-mail, caso vocês tenham
dúvida, então está aqui o meu contato. Quais são os objetivos da ATPC de Ciências Humanas? Retomar sobre a avaliação, conforme a deliberação 55 de 2017, e também documento orientador, atividades não presenciais. Refletir sobre o papel das ciências humanas na formação dos alunos, refletir sobre o componente de história, conforme o currículo paulista, e apresentar um exemplo de atividade do 8º ano, com base em uma das habilidades essenciais, foram selecionadas pela SEDUC. Como vocês têm acesso a essas habilidades essenciais? Lá no documento orientador, há um link que vocês, ao clicar, serão direcionados para essas habilidades essenciais. Tem lá de todos os componentes curriculares e ano série. Está organizado lá, está fácil de acessar. Então, essas habilidades essenciais foram aquelas que o SEDUC selecionou, né, dentro daquelas que estavam previstas para o primeiro bimestre. Lembrando que o primeiro bimestre desse ano de 2020, ele encerra-se em 29 de maio. E foi alongado devido às alterações do calendário. Vamos tratar primeiro sobre a avaliação da aprendizagem. Um documento importante, documento que embasa a questão da avaliação da aprendizagem, é a deliberação 55/2017, que dispõe sobre a avaliação de alunos da educação básica nos níveis fundamental e médio, no Sistema Estadual de Ensino de São Paulo, e dá outras providências correlatas. No título 3 do processo de avaliação escolar, em seus artigos 16, 17, 18 e 19, nós destacamos os pontos principais aí que tratam da questão da avaliação. A avaliação da aprendizagem terá como referência básica as aprendizagens indicadas nas propostas pedagógicas das escolas. A avaliação dos alunos é redimensionadora da ação pedagógica, com caráter processual, formativo e participativo, sendo que a avaliação deve ser contínua, cumulativa e diagnóstica. Quais instrumentos de avaliação estão previstos lá na deliberação 55? São os seguintes instrumentos: observação, registro, descritivo e reflexivo, trabalhos individuais e coletivos, portfólios, exercícios, provas, questionários, dentre outros. É importante lembrar que os aspectos qualitativos prevalecem sobre aspectos quantitativos. Os resultados ao longo do período também prevalecem sobre resultados e provas finais. Ou seja, o aluno ele é avaliado do ponto de vista global. É importante manter a família informada sobre o desempenho dos alunos, assegurar que aos alunos com menor desempenho sejam oferecidas condições de ser devidamente atendidos ao longo do ano letivo, prover estudos de recuperação, atuar preventivamente de modo a evitar que os alunos faltem às aulas. O resultado final da avaliação feita pela escola, em consonância com o regimento escolar, deve refletir o desempenho global do aluno durante o ano letivo, como nós já vimos salientar. Os resultados das avaliações devem ser registrados em documento próprio. Bom, além da deliberação 55, o documento orientador sobre atividades não presenciais também traz sobre a avaliação. E quais são as referências que estão lá nesse documento orientador relacionado à avaliação? Primeiro que deve-se considerar diferentes instrumentos de avaliação. A entrega de atividades por meio digital ou físico, envolvimento, engajamento e autonomia do aluno também podem ser avaliados. Projetos, pesquisas, desafios como mapas mentais, resumos, cartazes, histórias em quadrinhos, ou seja, atividades que os professores enviarem para os seus alunos e a partir de uma devolutiva deles, essas atividades também podem ser consideradas aí na avaliação. Avaliações internas para o fechamento do bimestre, também consta do documento orientador. As avaliações internas devem considerar as habilidades e conteúdos envolvidos
além da responsabilidade e engajamento do estudante com o estudo. Os professores já devem planejar a avaliação e a forma como realizará a devolutiva. Ou seja, preparei uma atividade para o meu aluno, coloquei ela lá disponibilizei para eles, ou via WhatsApp, ou no Google Drive, ou no Classroom, a plataforma que a escola estiver utilizando aí para manter contato com o aluno. A atividade foi lá disponibilizada. O aluno conseguiu baixar em casa essa atividade. Ou se ele não conseguiu, a escola também imprimiu ali, o aluno levou para casa. Vamos imaginar essas seguintes situações, então. Quem tem internet e quem não tem internet. O que a escola pôde ali proporcionar para que o aluno tivesse acesso à atividade. Bom, o aluno fez, então, a atividade em casa, fez os registros ali no caderno, inclusive das aulas do centro de mídias também, foi fazendo registro. Quando nós retornarmos às aulas presencialmente, essas atividades podem ser retomadas ali pelos professores e avaliadas. Então, é importante que, ao planejar essa atividade, o professor já tenha em mente também como vai ser a avaliação e como será também essa devolutiva para aqueles alunos que realizaram, ou no formato digital, ou com registro no caderno ali por meio das atividades que a escola proporcionou na forma impressa. O aluno tem também em mãos a AP, avaliação da aprendizagem em processo. O aluno deverá realizar em casa, entre os dias 25 e 29 de maio, essas avaliações, lembrando que é língua portuguesa e matemática, né, essas avaliações, e fazer o registro ali das respostas. Essa questão da AP está lá no documento orientador também. Verificação da aprendizagem virtualmente de forma oral é uma outra sugestão que o documento orientador traz. A interação no centro de mídias, ou em outras plataformas, como eu disse, WhatsApp, Classroom, ou em outras plataformas que a escola, de repente, tenha utilizado. A interação do aluno ali com o professor também pode ser avaliada. O aluno, de repente, coloca ali uma pergunta para o professor responde, interage. É uma forma também de avaliação. E uma outra forma de avaliação é a autoavaliação. O professor pode pedir também para o aluno, disponibiliza ali no meio de comunicação ali que ele tem com o aluno, pede para ele fazer uma autoavaliação, né, sobre as aulas no centro de mídias, sobre as atividades que estão sendo enviadas, como que ele está se sentindo ali nesse momento, ali na realização dessas atividades, né, as dificuldades que estão sendo encontradas, os avanços que ele conseguiu ter. Então, é uma autoavaliação, um texto ali produzido pelo próprio aluno, né. Ora, a gente vai tratar do componente, melhor, da área de ciências humanas, antes de entrar aqui no componente de história, o que se espera, né, das ciências humanas. Lembrando que a gente está falando aqui do currículo paulista do ensino fundamental, né? Se a gente estivesse, nesse momento aqui, tratando do ensino médio, esse seria aquele currículo ainda vigente. Então, aqui é o currículo do ensino fundamental. O que se espera da área de ciências humanas? O estudante terá a oportunidade de compreender as relações entre o tempo, o espaço, a sociedade e a natureza de forma contextualizada e significativa. A área visa contribuir para a formação integral dos estudantes, para que possam reconhecer suas responsabilidades na produção do espaço social, político, cultural e geográfico e no cuidado consigo, com o outro, com o planeta. Perceba que aqui a formação integral não é escola de período integral, PEI ou ET. A formação integral do ser humano. E nesse breve parágrafo, a gente pode perceber aqui que está integrado, né? As disciplinas da área de ciências humanas, os componentes das áreas de ciências humanas estão integrados. A questão do espaço geográfico, questão cultural, política, social, cuidado com o outro, com o planeta. A gente tem aqui, então, a questão da história, da geografia, da filosofia e da sociologia. Relacionado agora ao componente de história. Bom, o componente de história, ele traz um duplo movimento.
O que significa isso? A compreensão de aspectos do presente por meio do passado, ou seja, aquela questão das mudanças, das permanências, e reelaboração da história a partir de novos questionamentos, as novas pesquisas que vão sendo realizadas e que vão trazendo novas explicações para os acontecimentos históricos. Se vocês puderam perceber, com a leitura do currículo Paulista do Ensino Fundamental, já que esse documento já vem sendo estudado aí por todos, os velhos marcos históricos estão sendo revistos. Apesar de superado há quase um século, ainda há factualismo no ensino de história. O professor ele é mediador do conhecimento e o aluno ser ativo no processo de aprendizagem. A componente de história traz aí uma contribuição importante também, né, para a humanização e socialização dos indivíduos. O BNCC, que é citada, né, que embasa, aí, melhor dizendo, né, a construção do currículo. Um dos principais objetivos do componente de história, conforme a BNCC, é estimular a autonomia de pensamento, levando à criticidade e à contextualização por parte do aluno. Professores e alunos devem assumir uma atitude historiadora, como destaque para as fontes históricas e produção de um discurso sobre o passado e compará-lo com outros discursos já produzidos. Vejo que isso é um desafio no ensino fundamental. O que seria essa atitude historiadora? É transformar o aluno, formar ali um mini historiador? Não. A atitude historiadora é instigar a curiosidade, o aluno pesquisar, ir atrás, né? Dependendo de um tema ali que ele está estudando ou que está sendo estudado em sala de aula, ele tem a curiosidade de ir atrás do conhecimento, de por si próprio, desenvolvendo ali seu protagonismo, sua autonomia, ele pesquisar, tirar suas dúvidas, né, nos meios que são disponíveis, na internet, o próprio livro didático, enfim. E o professor também, né, tem essa atitude historiadora. O currículo traz para a gente a importância de ir a campo, visitar arquivos, bibliotecas, lugares de memória, criação dos próprios registros. Nesse momento que a gente está vivendo agora de ensino à distância, de isolamento social devido à pandemia, do novo coronavírus, não há possibilidade de visitar arquivo, biblioteca, museus, enfim, presencialmente. Mas nós temos vários museus, por exemplo, que disponibilizam visitas virtuais. Então, é possível ter acesso a várias mostras, por exemplo, a mostra sobre o Egito Antigo, que o Banco do Brasil trouxe para São Paulo. Então, também está disponível virtualmente. Museu da República. É possível, né, fazer visitas virtuais e conhecer o acervo desses museus. A aprendizagem em história alinha-se às propostas e caminhos da geografia. É importante a gente observar esse alinhamento entre história e geografia, no que se refere às seguintes habilidades: reconhecer e conhecer, identificar, pesquisar, classificar, comparar, diferenciar, interpretar, compreender, analisar, refletir, criar e produzir. Portanto, são habilidades que são comuns, né, melhor dizendo, à história e à geografia. Então, há esse alinhamento. O currículo paulista traz ali professores e estudantes como produtores de conhecimento, estudantes como protagonistas, processo de aprendizagem. Traz também um organizador curricular, onde nós observamos as unidades temáticas, as habilidades e o objeto do conhecimento. E é importante destacar que o desenvolvimento progressivo e articulação entre as habilidades de história ocorre de forma também articulada com as competências específicas de história, competências de humanas e competências gerais da BNCC.
Temas trabalhados no 6º ano migraram para o 4º e 5º ano. Surgimento dos seres humanos, nomadismo. Abordagem cronológica foi mantida. Utilização das referências antes de Cristo e depois de Cristo. E antes da Era Comum e Era Comum. Vocês devem ter observado aí nos materiais, caderno do aluno, uma breve introdução ali relacionada à história, em que foi apresentada a proposta de se utilizar o AEC e o EC como uma alternativa ao AC e DC. Por que há essa proposta, essa sugestão? A justificativa relacionada a um respeito, né, à diversidade religiosa. Então, se aparecer nos materiais essas referências, AEC e EC, então, para que vocês possam observar que AEC é antes da Era Comum, que é correspondente ao antes de Cristo. E o EC, Era Comum, que é o correspondente ao depois de Cristo. Isso também está presente nos materiais. Tratamos aqui do componente história, né, de alguns pontos que foram destacados. Agora vamos observar um exemplo de uma atividade para o 8º ano, que leva em conta uma das habilidades essenciais que foram selecionadas, foram propostas pela SEDUC. A unidade temática, o mundo contemporâneo, o antigo regime em crise. A habilidade essencial, identificar os principais aspectos conceituais do iluminismo e do liberalismo e discutir a relação entre eles e a organização do mundo contemporâneo. É uma atividade retomada sobre o iluminismo e a separação de poderes. Há aqui já um diálogo com o aluno. Caro aluno ou cara aluna, se possível, assista ao vídeo sobre os poderes executivo, legislativo, judiciário, clicando no link abaixo. Aqui é um link do YouTube, que direciona para um vídeo e retoma com os alunos, né, para os alunos, a separação de poderes. Um vídeo bem interessante ali para os alunos, né, foi feito por um jovem, uma linguagem ali bem acessível, e caso o aluno não tenha acesso à internet, não consiga visualizar o vídeo, não há problema. Então, já deixei um recadinho também embaixo. Caso não seja possível ao aluno ter acesso ao link, há um texto aqui logo na sequência e a orientação de atividades, que ele vai conseguir realizar tranquilamente da mesma forma. Então, a primeira atividade, né, o aluno orientado aqui a escrever um breve parágrafo sobre o que foi o iluminismo. Ele retoma, já que é uma atividade que foi estudada, é retomada, ele vai lá no seu caderno de história, observa lá o que já foi trabalhado sobre o iluminismo, e a partir dos seus registros, ele escreve um breve parágrafo. O nome iluminismo vem do latim illuminare, explica o porquê desse nome. Atividade 3. Por que o filósofo Montesquieu propôs em 1748 a separação de poderes em executivo, legislativo e judiciário? Como é um tema que já foi trabalhado, já foi falado aí de Montesquieu, né, penso que não é muito difícil também para que o aluno faça essa retomada e explique por que Montesquieu, o contexto ali em que ele viveu, ele propôs essa separação de poderes. É uma questão de múltipla escolha, o aluno realiza aí a leitura das alternativas e escolhe aquela que seja a correta, que responda à questão. Na sequência, vem a sugestão, né, para que o aluno realize a leitura de um texto e ao ler esse texto, é importante que
o aluno grife, né, as palavras-chave, as ideias centrais, para posteriores retomadas. É um texto que foi retirado de um site, também muito conhecido, o site Plenarim, e onde as principais características dos 3 poderes são colocadas aqui para o aluno. É um texto de fácil compreensão e traz aqui também uma imagem da Praça dos 3 Poderes, lá em Brasília. E, na sequência, virão as atividades, que serão aqui apresentadas. O aluno deverá identificar os 3 poderes aqui representados, né, nessa imagem. Bom, quais são as atividades propostas? Qual o papel do Poder Executivo? O aluno retoma lá o texto e responde. Quem faz parte do Poder Executivo nas instâncias municipal, estadual, federal? Quem ocupa o Poder Legislativo nas 3 esferas de poder? Qual o papel do Poder Legislativo? Qual o papel do Poder Judiciário? Qual é o órgão máximo do Poder Judiciário? Onde fica localizada a Praça dos 3 Poderes? Quais prédios ficam localizados nela? E, por fim, aqui as referências. Nós utilizamos aqui o Caderno do Aluno, volume 1 do 8º ano, versão estendida. Vocês podem acessar aqui por meio desse link. Lembrando que a versão que foi disponibilizada para os alunos no ensino fundamental, anos finais, vocês puderam observar que não consta lá o componente de humanas, ou melhor dizendo, a área de humanas. Então, não consta lá o componente de história. Mas é possível vocês acessarem aqui a versão estendida, tem lá as propostas e atividades que foram pensadas para os alunos, por quem elaborou, né, o material. Há aqui também o link para o Caderno do Professor, volume 1, vai aqui do 6º ano até a 3ª série do ensino médio, é um caderno único, que consta todos os anos, séries, é uma versão também preliminar, vocês têm que ter um cuidado na leitura, é uma versão que não passou por revisão, mas é um referencial interessante. Então, vocês podem acessar também aqui por esse link. O Currículo Paulista, nós citamos e utilizamos aqui nessa TPC, lembrando que é o Currículo Paulista do ensino fundamental, né? O Currículo Paulista do ensino médio ainda está em fase de consulta pública, né, que encerrou-se aí no dia 8 de maio. Então, vai ter todo um processo aí de construção ainda do currículo do ensino médio. Então, nós utilizamos aqui o Currículo Paulista do ensino fundamental. A deliberação CE 155 de 2017, consta também o link. Documento orientador das atividades escolares não presenciais, vocês encontram também por meio do link. O vídeo do YouTube sobre o tema iluminismo e o texto Os 3 Poderes disponível no site Plenarim. Vocês podem usar essas referências para ter acesso aos materiais que foram utilizados. Agradecemos aí a atenção de vocês. Espero que esse momento aí de discussão, de reflexão sobre componente de história, sobre a área de ciências humanas, possa ter contribuído aí para esse momento aí da TPC de vocês. E agradeço, então, a atenção de todos e até a próxima.